E aí, meu povo, beleza? Esse é mais um podcast da Virada, o nosso podcast de serviço social. E nesse episódio de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre o tema do social-liberalismo e o capitalismo dependente. Para isso, hoje eu vou contar com a presença do professor Rodrigo Castelo, ele que é mestre e doutor em serviço social pela UFRJ, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também UFRJ, é membro do grupo de trabalho sobre teoria marxista da dependência da Sociedade Brasileira de Economia Política, CEP, e do comitê editorial da revista Germinal. Ele também é autor do livro que já vocês devem ter lido, que é O Social-Liberalismo, Auge e Crise da Supremacia Burguesa na Era Neoliberal, que saiu pela Expressão Popular em 2013, e vou contar com a presença dele aqui para tratar um pouco sobre esse tema, que é uma temática que já estava aqui na descrição de pedidos para fazer sobre esse tema, então vou contar com a presença do professor. Boa noite, professor. Boa noite, Antônio. Boa noite a todo mundo que nos escuta. É um prazer enorme estar aqui no podcast da Virada. Fiquei muito feliz com o convite. Espero contribuir aqui com o espaço, Antônio. Eu que agradeço, professor. Agradeço a participação aqui. E para a gente iniciar, vamos começar com uma pergunta que é, assim, até básica para a gente poder começar essa conversa, que é o que é o neoliberalismo e como ele vai se diferenciar do tema clássico do liberalismo do século XIX e início do século XX, né? Porque às vezes as pessoas confundem que o neoliberalismo é apenas uma continuação, uma extensão do liberalismo em si, mas acaba que não é apenas isso, né? É toda uma reconfiguração desse sistema capitalista na sua modalidade atual, de reconfiguração do sistema produtivo, da modalidade de intervenção do Estado. Então, passo a palavra para essa primeira pergunta para a gente tratar aqui um pouco sobre o tema. Ótimo, obrigado, Antônio. Excelente pergunta para a gente começar aqui o debate. Eu começaria até invertendo aqui, Antônio. Eu vou responder a primeira parte, talvez. A segunda parte. Veja, assim, e tem a ver com o que você falou. O neoliberalismo não é uma mera atualização do liberalismo. O liberalismo, enquanto ideologia das classes, das frações burguesas, né, da classe burguesa, sofre diversas atualizações com o passar e com o desenrolar da luta de classes. Então, por exemplo, o liberalismo, quando ele surge lá no século XVII, XVIII, ele inclusive tem características revolucionárias. Por quê? Porque a classe burguesa naquele então era uma classe revolucionária que lutava contra o modo de produção feudal, os senhores feudais, a igreja e todos os vassalos que compunham ali os interesses das classes dominantes, que na época eram os senhores feudais e outros asseclas da sua camarilla. A partir de meados do século XIX, o liberalismo, assim como a sua classe, né, que porta essa ideologia, né, que é a classe burguesa, vai adotar características mais conservadoras por conta da ascensão da classe trabalhadora como uma classe social revolucionária. Isso começa ali no início do século XIX e vai ter, digamos assim, um grande despontar da luta pelo socialismo na Primavera dos Povos, em 1848, 49, na Europa, em especial na Europa Ocidental, mas também na Europa Oriental. E depois, né, no final do século XIX e ao longo do século XX, é importante marcar isso, o liberalismo, em diversos momentos de crise orgânica, nós vamos falar sobre isso, né, uma categoria que o Gramsci fala lá nos cadernos do cárcere, o liberalismo, inclusive, vai se juntar com setores da extrema-direita, fascistas e ou reacionários. Então, assim, dito isso, né, assim, o neoliberalismo não é um novo liberalismo atualizado para o final do século XX, início do século XXI. O neoliberalismo é um projeto político de classe que surge como uma resposta à crise orgânica do capital do final dos anos 60 e início dos anos 70.
começa, inclusive, né, a sua primeira concretização enquanto projeto político de classe surge no Chile, em 1973, com um golpe liderado pelo facínora Augusto Pinochet, derrubando o governo socialista de Salvador Allende, que era uma frente de esquerda, né, da Unidade Popular, né, que tinham diversas agremiações da esquerda chilena e que tinha apoio de diversas organizações mundiais. E as primeiras eleições que alçam aos governos federais representantes neoliberais, né, os dois casos clássicos é a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, né, a Thatcher na Inglaterra e o Reagan nos Estados Unidos. A Thatcher é 79, 1900, e o Reagan 1980. Vamos lembrar que Reagan e Thatcher são políticos da extrema-direita, de uma direita reacionária com tons fascistas. Então, acho que isso é importante destacar. Então, veja, tem um texto clássico, Antônio, que você deve conhecer, o pessoal do Serviço Social conhece bastante, é muito lido, né, de um grande historiador britânico, que é o Perry Anderson, que é um autor fantástico. Todos e todes devem ler o Perry Anderson, é um autor assim, clássico, que é muito importante para a nossa formação. E aí tem um texto muito importante no Serviço Social, que é muito lido no Serviço Social, que é o Balanço do Neoliberalismo. Um texto curto, de umas 8, 10 páginas. É uma intervenção aqui no Brasil, num seminário promovido na UERJ, pelo professor Emi Sader, que também foi da UERJ, acho que agora ele está aposentado, se eu não me engano. E é um texto que fez muito sucesso. Mas aquele texto me parece ter um problema. Tem dois problemas, na verdade. Quais são os problemas desse texto? Um texto clássico, que tem que ser lido, mas, ao mesmo tempo, tem que ser revisitado com um olhar um pouco mais crítico. Por quê? Ali o Perry Anderson ele divide o neoliberalismo, digamos assim, em 3 facetas. A ideológica, a política e a econômica. Nesse sentido, me parece que o Perry Anderson perde um pouco a perspectiva de totalidade. Por quê? O debate da ideologia é o debate das ideias, né? No sentido gramsciano, leninista, que não é nenhuma forma idealista de se falar sobre ideologia que o Perry Anderson faz, não. Tem uma base material as ideologias para o Perry Anderson. Só que quando ele vai discutir política, ele fala muito política de governo e, em algum sentido, política de Estado, mas ele não fala em política de classe. E quando ele fala de economia, a leitura do Perry Anderson é uma leitura, no meu entendimento, uma leitura muito keynesiana e desenvolvimentista sobre o que é a economia. E ele, inclusive, ele vaticina o seguinte, ele fala, olha, o neoliberalismo é um fracasso econômico porque teve baixas taxas de crescimento econômico. Isso me parece um erro de análise. Por quê? O neoliberalismo, de fato, se comparado com o período precedente, tem taxas de crescimento econômico menor. Mas isso não é o mais importante para o estabelecimento da supremacia burguesa. A supremacia burguesa está preocupada com as taxas de lucro. Então, é possível recompor taxas de lucro com baixas taxas de crescimento econômico. Isso é possível, né, dentro do marxismo. Né? O keynesianismo, o desenvolvimentismo tem mais dificuldade de entender essa aparente contradição. Então, veja, o neoliberalismo, no entendimento de diversos autores que eu uso lá no meu livro, né, vou citar aqui só 2 muito rapidamente, só para ficar aqui o registro, o David Harvey e o François Chesnais, eles falam isso, que o neoliberalismo é um projeto de classe em resposta à crise capitalista. E esse projeto de classe, da classe burguesa, uma classe já financiarizada, já hegemonizada pelos setores rentistas, é um projeto mundializado, para usar os termos, né, clássicos lá do François Chesnais, né, um importante economista francês, que até morreu recentemente, né, uma grande figura que merece aqui todo o nosso respeito e admiração. O Chesnais trabalha com essa noção. O David Harvey também, num belo livro do Harvey, que é muito pouco comentado, inclusive, chamado O Neoliberalismo,
um excelente livro do Harvey, que até hoje me parece atual, embora outros livros do Harvey já estão um pouco desatualizados. Inclusive, ele próprio, né, renega algumas coisas, como o debate do novo imperialismo, por exemplo. O Harvey também tem essa noção de projeto de classe mundializado e hegemonizado por uma das suas frações, né? No caso, a fração rentista, que implementa a financiarização, e a financiarização é uma forma, é um padrão de reprodução do capital que permite que tenha uma recomposição das taxas de lucro ou a lucratividade, para falar em termos mais burgueses, né, de economia, com baixas taxas de crescimento econômico. Então, nesse sentido, o Perry Anderson erra no essencial, no debate sobre a economia, e mais, assim, me parece que essa visão que fragmenta o neoliberalismo entre ideologia, política e economia, né, não pega o debate das transformações na base produtiva, que é fundamental para nós discutirmos a financiarização, para a gente não estar no fetiche do capital portador de juros ou do capital fictício, né, que se descola da produção de valor via exploração da força de trabalho. Isso é muito comum também, isso acontece inclusive em alguns marxistas. O Perry Anderson desconsidera bastante esse debate, e quando ele faz o debate de política, ele fica mais restrito a políticas governamentais. E aí fala isso da Thatcher, do Reagan, do Helmut Kohl, e depois de tantos outros partidos conservadores, e até mesmo antigos partidos social-democratas que vão aderir ao projeto neoliberal. Então, é muito comum a gente fragmentar. Neoliberalismo são as ideias, aí fica listando várias ideias. O neoliberalismo é o consenso de Washington, pega os 10 pontos do consenso de Washington. O neoliberalismo é a privatização, o neoliberalismo... Então, assim, eu acho que essas medidas do neoliberalismo, elas são feitas para concretizar o projeto de classe. E é importante nós historicizarmos o neoliberalismo. O neoliberalismo não é um mero receituário dos 10 pontos do consenso de Washington. Até porque o John Williams, que foi o cara que formulou o consenso de Washington, ele atualizou, por exemplo, o consenso de Washington para o consenso ampliado, né, para o pós-consenso de Washington, o que algumas pessoas também chamaram de social-liberalismo, por exemplo. Né? Então, se a gente define, se a gente iguala, e esse livro de Emissário tem muito essa pegada de fazer uma identificação muito direta entre neoliberalismo e consenso de Washington. Eu diria que o consenso de Washington ele é muito importante para nós entendermos uma das fases históricas do neoliberalismo, mas ele não é o neoliberalismo e as suas medidas, tá? Só para dar um exemplo, por exemplo, né? Eu até imprimi aqui para ajudar para a gente, né? O consenso de Washington são 10 pontos. Eu não vou ler todos, porque fica meio chato, né? Mas assim, o primeiro é disciplina fiscal, por exemplo. O Reagan não fez disciplina fiscal. O Reagan fez déficit fiscal, inclusive na disputa da geopolítica da Guerra Fria com a União Soviética, inclusive aumentando os gastos militares dos Estados Unidos. Então se o Reagan descumpre o primeiro ponto do consenso de Washington, ele não fez um governo neoliberal, por exemplo. Então, assim, né, essa proposta metodológica de entender o que é o neoliberalismo tem de ir além de um checklist. Né? Tem 10 pontos aqui. Bom, se fez 6, 7, bom, então tá. Então esse governo é neoliberal. Assim. Então, eu acho que é importante a gente estudar o neoliberalismo a partir dos governos, mas o governo é a aparência. Temos que entender as políticas de Estado e, indo além do Estado, nós temos que entender o seu conteúdo de classe. Então, assim, também eu acho que o texto do Perry Anderson, de alguma maneira, peca. Vamos só lembrar, só para fazer jus à produção do Perry Anderson, que eu, mais uma vez, recomendo fortemente. Foi uma palestra, uma transcrição de palestra. Então, assim, é um texto com os limites de como ele foi produzido também. Então, a gente também tem que dar esse, aspas, de desconto para o texto do Perry Anderson. Mas é importante a gente ter essa leitura crítica dele, tá? No Ciência Social, que a gente cita de forma, às vezes, muito crítica. Sim, é verdade, a gente lê muito, e isso é real.
na minha graduação inteira. Acho que foi o texto que a gente mais leu sobre neoliberalismo. Toda cadeira alguém passava, o texto de Anderson indicava. E realmente ele é uma referência assim, nesses termos. E é a primeira vez que eu escuto essa reflexão. Já tinha até parado para pensar sobre isso, nessa tripartite que ele faz sobre o modelo neoliberal e tal. Mas aí é a primeira vez que eu escuto mais aprofundadamente. Até estava anotando aqui umas coisas para poder ler mais depois. Mas e aí, já partindo para uma segunda pergunta aqui, para esse momento, a gente vai ter, né, como esse projeto piloto do modelo neoliberal de gestão do Estado e dessa reconfiguração do papel social do Estado, né, e do papel econômico e político também dele, o Chile como um grande primeiro modelo ali e tal de tentativa do neoliberalismo. Mas esse modelo histórico ele vai ter algumas divergências, algumas adaptações, né, de país para país. E aí, eu queria entender também um pouquinho nessa segunda pergunta, qual é o momento histórico e quais as bases com que o neoliberalismo vai chegar no Brasil, né? Porque ele se chegar e se solidificar. A gente tem muita literatura que fala que é com Fernando Henrique Cardoso que se dá o pontapé inicial, né, com o processo de reconfiguração do Estado, a partir do MARI, que é o Ministério de Reforma do Estado, né, vai com Brescia Pereira e todo aquele movimento. Mas outros autores já falam que a partir do final da ditadura também já se começa um processo de tentar aplicar um modelo neoliberal de gestão. Então, a pergunta que fica é essa: qual é o momento histórico e quais as bases com que o neoliberalismo chega no Brasil e se solidifica? Ótimo. Só complementando a primeira parte, que eu acabei não falando, é importante a gente ressaltar o seguinte: o neoliberalismo, enquanto um projeto de classe, um projeto mundial de classe, hegemonizado pela classe burguesa e as suas frações rentistas, ele tem um desenvolvimento desigual combinado ao redor do mundo. Então, por isso que é importante a gente não achar que o neoliberalismo é um grande receituário que é aplicado de forma uniforme ao redor do mundo. Então, assim, essa dialética entre uma universalidade do neoliberalismo e o Perry Anderson tem um texto maravilhoso numa coletânea que o Atílio Boron fez sobre o marxismo do século XXI. O próprio Perry Anderson fala que o neoliberalismo é a ideologia mais bem-sucedida do mundo porque tem o maior alcance na humanidade. Eu concordo plenamente com ele. Assim, é um texto muito, muito bom do Perry Anderson. E assim, já é um texto que ele escreve mesmo, não é uma intervenção oral que ele faz num seminário. Aí, então, as ideias ali são mais bem elaboradas. Recomendo muito esse texto do Perry Anderson, que é complementar ao primeiro. E, na minha visão, melhor e mais denso que o primeiro. Mas veja, assim, a forma que o neoliberalismo, esse projeto de classe, é estabelecido ao redor do mundo, em distintas formações econômico-sociais, né? Tem as centrais, tem as dependentes, mas as dependentes têm as semi-periféricas, tem as subimperialistas. Então, tem várias divisões. Então, assim, na forma que o neoliberalismo é implementado no Brasil, é diferente do que é implementado na Bolívia, que é diferente do que é implementado na França, que é diferente no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha e etc. Então, depende de um conjunto de pontos, tá? Em especial da correlação de forças interna dentro de determinados países e como esses países se inserem no mercado mundial. Então, daí, nós vamos, assim, mais uma vez, não existe um tipo ideal de neoliberalismo. Né? A gente tem que fazer uma análise marxista do neoliberalismo e não uma análise weberiana ou idealista sobre o neoliberalismo, mais uma vez, igualando o neoliberalismo a um consenso de Washington, que é uma visão, na minha perspectiva, idealista. Bom, dito isso, veja, a proposta de se estudar o neoliberalismo como uma resposta a uma crise orgânica, isso é uma proposta metodológica de estudo sobre o neoliberalismo. Então, sair dessa vertente que fica analisando o neoliberalismo como diversas medidas, diversos pontos, e como essa resposta a uma crise orgânica. Sabemos também
que as crises capitalistas elas são mundiais, mas elas têm estopins muito diferentes e elas também têm alcances e dimensões muito distintas em informações econômicas sociais ao redor do mercado mundial. Então, veja-se, a crise orgânica capitalista ela começa no final dos anos 60 e início dos anos 70. Mas a gente tem que se perguntar aonde que isso acontece. Porque quando é que bate a crise orgânica no Brasil? Na minha avaliação, é nos anos 80. Então, veja, assim, o neoliberalismo ele começa a ser implementado no Brasil no governo Collor. Entretanto, nos anos 80, a despeito da ascensão da classe trabalhadora no Brasil, na luta de classes, a classe trabalhadora tem vitórias importantes nos anos 80, a burguesia já está promovendo uma grande reestruturação produtiva no Brasil, já nos anos 80 e não nos anos 90, como parte da literatura fala. Então, e as classes dominantes no Brasil têm uma vitória tanto na Constituinte quanto na primeira eleição presidencial pós 21 anos de ditadura. Então, assim, se fala muito isso, né? Os anos 80 com uma grande ascensão na classe trabalhadora, o que é verdade. Mas isso não significa que a classe trabalhadora é vitoriosa na luta de classes no Brasil nos anos 80. Então, nós temos esses três aspectos que contrarrestam também a ascensão da classe trabalhadora nos anos 80. Isso seria o primeiro ponto. Ora, o governo Collor, por algumas debilidades políticas, não consegue implementar as principais medidas do neoliberalismo, enquanto prática de classe, até porque a classe trabalhadora consegue barrar isto, mas não barrar completamente. Só lembrar-se uma coisa, né, que o pessoal fala muito assim, do desmonte das políticas sociais no Brasil e tal. Bom, o SUS é montado nos anos 90, no Brasil, por exemplo, né, em pleno governo Collor. Tá? A política do SUS, né, a lei que criou o SUS é de 1990. Por exemplo, só para dar um exemplo, sim, e o SUS não é pouca coisa, não é um exemplo menor. O neoliberalismo ele começa a se estabelecer de fato no Brasil enquanto um projeto hegemônico, já quando o neoliberalismo, no centro do mercado mundial, nas principais potências imperialistas, já tem uma inflexão ideológico-política do neoliberalismo para a sua vertente social liberal. E aqui no Brasil, seguindo o que já acontecia de alguma forma na Europa ocidental, quem implementa, quais são as forças políticas representativas da burguesia que implementam esse projeto no Brasil? Veja, é o Partido Social Democrata Brasileiro. É um presidente que é um ex-sociólogo marxista, que foi o principal assessor de pesquisa do maior sociólogo brasileiro, que foi o Florestan Fernandes. Né? Então, assim, Fernando Henrique Cardoso e Ottaviani foram os dois grandes assessores, assistentes do titular da cátedra lá de Sociologia da USP, que era o Florestan Fernandes. Né? Então, assim, nos anos 70, grande parte das controvérsias que o Marini se coloca é contra o Fernando Henrique Cardoso, mas é no campo da esquerda. Vamos lembrar disso. Né? Fernando Henrique se reivindicava como de esquerda, se reivindicava como marxista, inclusive. Se a gente lê os textos dele, ele tem ótimos textos sobre marxismo, inclusive. Então, a gente também não pode deshistoricizar as coisas. Né? Se o Fernando Henrique renegou o que ele escreveu, a gente não pode renegar o que ele escreveu. Se ele fez isso, a gente não deve seguir o caminho que ele propôs para ele mesmo. Dizem, né? Mas enfim. Então, veja, é a social-democracia brasileira, o partido chamado, né, da social-democracia brasileira, em articulação com os ex-comunistas que quiseram liquidar
o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, na época era o PPS, Partido Popular Socialista, que não era nem popular nem socialista, tinha só essa sigla, né? Eram liquidacionistas, e aí sim o PFL, o Partido da Frente Liberal, que aí sim era o partido da antiga Arena, que eram, né, que era a direita do Brasil, que foram os apoiadores da ditadura empresarial militar brasileira. Então é nesse cenário, digamos assim, tardio, que o neoliberalismo se estabelece no Brasil, já com 50 tons de uma agenda social. Mas o social-liberalismo vai se implementar no Brasil mesmo no governo Lula, nos governos Lula. Tá? Mas o Brasil tem essa característica, é interessante, porque o social-liberalismo já está sendo implementado nos Estados Unidos, com Bill Clinton, na França, com Jospin, na Inglaterra, da chamada Terceira Via, do Tony Blair, né, do Partido Trabalhista Britânico, e outras forças social-democratas que capitularam frente ao neoliberalismo, mas não é um neoliberalismo, digamos assim, hardcore, né, do chamado consenso de Washington, aí sim já na sua vertente social-liberal, que já inclui uma agenda social de intervenção nas expressões mais agudas da questão social, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, seja também nos países dependentes. Né? No caso do Brasil, que é um país semi-periférico e subimperialista. Então, tem essas características que são importantes nós ressaltarmos. E, mais uma vez, se a gente não analisar o governo Fernando Henrique Cardoso, os dois governos, que são muito importantes na história do Brasil, inclusive, né, por conta de impulsionarem o projeto de classe e de Estado no Brasil. Também a gente não pode se resumir ao estudo do governo Fernando Henrique, né, para entender o neoliberalismo no Brasil, mas também assim, não é ficar fazendo checklist, né, do consenso de Washington, do Fernando Henrique Cardoso, que foi muito que a esquerda fez isso nos anos 90. Né, assim, foram textos muito importantes, inclusive para a minha formação de esquerda, que foi lá o professor Reinaldo Gonçalves e o professor José Luiz Fiore, que, repito, foram textos muito importantes na sua época, mas que ficaram chapando, né, o governo Fernando Henrique como sendo um mero aplicador do consenso de Washington. E a realidade é muito mais complexa e contraditória do que isso. Isto não significa eximir o governo Fernando Henrique Cardoso de ter sido uma força política de implementação do neoliberalismo no Brasil. Perfeito, professor. E aí, aproveitando já algumas deixas que o senhor vem trazendo na sua fala, há esse momento, principalmente pós, né, anos 90, já início do século XXI, que é o fenômeno do social-liberalismo, que está muito vinculado, né, a essa suposta capitulação da esquerda. A gente já li textos que falam sobre o social-liberalismo como sendo a vertente pós-adesão da esquerda ao neoliberalismo. Então, quais são as bases que caracterizam esse fenômeno do social-liberalismo e quais seus limites, né? Tanto nos nas suas aplicações no centro do capital, quanto também na periferia do sistema capitalista. Né? A gente vai ter alguns governos que vão ser, né, claramente sociais liberais, como é, por exemplo, o governo do PT. Muitos autores vão também classificar o governo do PT como esse grande exemplo do social-liberalismo, tanto na América Latina como no mundo. Então, o que caracteriza esse fenômeno do social-liberalismo, que é até um termo meio polêmico aqui, né? O pessoal do PT vai ficar chateado de chamar o PT de social-liberal, mas o que é esse social-liberalismo, quais são as suas bases principais e quais são também seus limites de horizonte? Para a gente responder essa pergunta, Antônio, que é também super importante, estão muito bem selecionadas as perguntas, nós podemos dizer o seguinte: a qual problema responde o social-liberalismo? Antes de a gente responder o que é, porque senão fica naquelas definições, né, muito weberianas, muito cartesianas às vezes. Né, assim, social-liberalismo neoliberalismo crise capital né? Então, assim, 2 pontos, né? Vai lá e fica respondendo ali. Me parece que
do ponto de vista do pensamento marxista, a gente, como diria o Florestan Fernandes, né, ir saturando o objeto de distintas determinações. Mas o socioliberalismo, ele é que quadratura histórica? Acho que essa é a pergunta. Aparece quando nós vivenciamos uma crise conjuntural do projeto neoliberal. Então, o socioliberalismo ele é uma variante ideológica do neoliberalismo que vai responder problemas internos do bloco histórico neoliberal. Então, sim, o neoliberalismo, depois de passados mais ou menos aí 15, 20 anos de implementação, lá desde o Chile, né, passando pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela Alemanha, e depois isso se espalha para o mundo inteiro, né, cai o Muro de Berlim, cai a União Soviética, que é um grande retrocesso para a humanidade, a despeito de todos os problemas que tinha a União Soviética e o leste europeu, certamente eram muitos, não eram poucos, mas é uma tragédia para a humanidade toda, né, a queda, não do muro, mas enfim, né, da Alemanha Oriental, da Bulgária, da Romênia, da Tchecoslováquia, da própria União Soviética, da Polônia, etc., para forças de direita, né, neoliberais, inclusive, esses países são varridos pelo neoliberalismo, e aí sim, né, poucos países resistem ao neoliberalismo. Né? China, Cuba, Vietnã, Coreia do Norte, mais um ou outro, mas são muito poucos, né? E com impactos muito fortes na sua sociedade. Bom, então veja, depois de 15, 20 anos de implementação do social-liberalismo, do neoliberalismo, o neoliberalismo vai apresentar impactos socioeconômicos muito fortes ao redor de todo mundo. Né? As desigualdades sociais crescem absurdamente no mundo. Né? Diversas expressões da questão social também ficam muito mais explosivas. Fome, miséria, violência, etc, etc, etc. E então nós vamos começar a perceber, a partir de meados dos anos 90, diversos focos de resistência da classe trabalhadora ao redor de todo o mundo, o que tensiona o bloco histórico neoliberal e, portanto, as classes dominantes mundiais vão dar respostas pontuais, fazendo ajustes táticos na sua estratégia de classe. Então, isso é o social-liberalismo. Então, é ajuste tático na estratégia neoliberal. E aí, portanto, o projeto neoliberal incorpora, não somente do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista político, de implementação de políticas concretas, de intervenções pontuais, focalizadas nas expressões mais agudas da questão social para diminuir o tensionamento social-político que está sendo gestado no mundo inteiro. Vamos, por exemplo, lembrar aqui assim, de pelo menos um fato que me parece muito importante, que é o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que é uma luta armada na América Latina, existente até hoje, dos nossos povos originários, em especial mais ligado às etnias maias, mas também ali com alguma influência também asteca, mas enfim, como é o sul do México, mais ligado às etnias maias. Eclode uma luta armada, com várias vitórias, inclusive vitórias militares e fundamentalmente políticas no sul do México, que não é um país qualquer. O México, dentro da geopolítica mundial, tem um peso. É o segundo, terceiro maior país da América Latina, junto com o Brasil e a Argentina, são os três maiores, do ponto de vista até territorial e político, econômico, cultural e etc. E é colado nos Estados Unidos. Então, uma revolução em andamento no México não é pouca coisa. O México, vamos lembrar que o México já passou pela primeira revolução popular do século XX, não foi a Revolução Russa, foi a Revolução Mexicana. Né? Até o Lenin se surpreende com a Revolução Mexicana quando o John Reed, né, aquele escritor estadunidense,
vai ver lá a Revolução Russa e tem contato com o Comitê Central do Partido Bolchevique e apresenta, né, para o Lenin e para outros camaradas ali bolcheviques, né, a Revolução Mexicana. Então, a partir de 1910 teve uma revolução no México e a partir de 94 uma outra. E é muito interessante que o Exército Zapatista se mostra ao mundo justamente no dia 1º de janeiro de 1994. É quando os Estados Unidos, o Canadá e o México assinam o acordo do NAFTA, que era um tratado de livre comércio com características neoliberais. Então, os zapatistas se colocam como um movimento anti-neoliberal e anticapitalista, com todas as suas idiosincrasias de como eles fazem a luta e a revolução ali no final do século XX, século XXI, e também, mesmo que a gente possa ter eventualmente uma ou outra crítica, nós temos que prestar total apoio e solidariedade ao movimento zapatista até hoje, que foi uma luta armada contra o neoliberalismo. Então, assim, é só para dar um exemplo, tem vários outros exemplos. Depois vai eclodir, inclusive, o próprio movimento da Revolução Bolivariana na Venezuela, que também tem características anti-neoliberais e anticapitalistas, que também tem características armadas também. Então, enfim, nós vamos ver realmente, já a partir de meados dos anos 90, todo um conjunto de reorganização da classe trabalhadora. Eu não estou dizendo que tem um ascenso da classe trabalhadora, né? Enfim, há 40 anos, infelizmente, nós temos o descenso da classe trabalhadora na luta de classes, mas mesmo com esse acúmulo de derrotas, a classe trabalhadora nunca deixou de lutar e nunca deixou de resistir contra o neoliberalismo. Então, nesse sentido, começam a pipocar aqui e ali focos importantes de resistência, e as classes dominantes são, digamos assim, obrigadas a responder a isso, e respondem isso com o chamado social-liberalismo, que aí sim, né? O que seria o neoliberalismo? Então, o neoliberalismo, primeiro, é uma resposta a essa crise conjuntural que o neoliberalismo vivencia a partir de meados dos anos 90. E vai até o início de uma outra crise orgânica que eclode a partir de 2008, 2009, em especial no centro do mercado mundial, né, nos Estados Unidos, depois também na União Europeia, e isso vai se alastrar depois para o mundo inteiro, sendo que o país que passa incólume pela crise é justamente a China. E aí que vai ter impactos enormes na geopolítica do mundo capitalista / socialista também, se é que a gente acha que China é socialista ou não. Mas, enfim, não vou entrar nessa polêmica que é gigantesca. Tá? Mas, enfim, o social-liberalismo ele vai apresentar justamente toda uma agenda social de um determinado padrão de intervenção nas expressões da questão social. Então, é importante a gente ressaltar o neoliberalismo não está preocupado com a questão social. Não, isso é um ledo engano. As classes dominantes estão sempre preocupadas com a questão social e dão respostas a ela. E, às vezes, respostas que são eficazes do ponto de vista de manutenção da supremacia burguesa, não de atendimento dos interesses históricos da classe trabalhadora. Então, o social-liberalismo vai propor assim, um conjunto de medidas, né, de políticas de assistência, de saúde, de educação, em relação à raça, em relação a gênero, em relação à etnia, em relação à diversidade sexual. É o que a gente chama das opressões, né, para ser mais sintético, que são, inclusive, as leituras culturalistas e identitaristas das opressões. Veja, eu quero sublinhar aqui uma coisa que é muito importante. Né? Não estou dizendo que todo combate às opressões é identitarista e culturalista. Pelo contrário, as opressões são um fenômeno importantíssimo, que estão relacionadas à questão de classe e à exploração. Não dá para entender em abstrato a exploração e a classe. A classe tem determinações raciais, de gênero, de orientação sexual, de etnia, de território, de língua, etc., cosmovisões, etc., etc., etc.,
que existem outras formas de intervenção, inclusive de eliminação das opressões. Então, sim, é possível e é extremamente necessário que as revolucionárias e os revolucionários estejam extremamente atentos ao debate e ao combate tenaz e duradouro contra as opressões. A gente não pode relacionar o combate às opressões com identitarismo e culturalismo. Então, o que está sendo afirmado aqui é que o social-liberalismo tem propostas identitárias e culturais, culturalistas às opressões. Então, a gente vê isso. Como você citou, aqui no Brasil também, em outros lugares do mundo, obviamente, uma reorganização do Estado, inclusive, das parcerias públicos-privadas, da construção das organizações sociais da sociedade civil, complementando o Estado nas políticas públicas ou sociais. Todo um debate também do serviço social, o que é política social, o que é política pública. Isso é muito debatido. Tá? Então, acho que é bastante importante a gente ressaltar que o neoliberalismo não ficou parado no tempo e no espaço. O projeto neoliberal ele foi se readequando a partir justamente da luta de classes. A luta de classes que dita o ritmo do que é o neoliberalismo e do que é o social-liberalismo. Para dar mais uma pista do que é o social-liberalismo, eu poderia dizer que o social-liberalismo é a formação, para usar um termo do Gramsci, de um centrismo temperado por um reformismo de baixa intensidade. É bonito isso, está retirado lá do Nino, O Nino é como a mãezinha do Gramsci chamava ele, tá, gente? Fofo, Nino é fofo, parada bem fofa. Por quê? Porque o social-liberalismo é uma adequação da direita fazendo propostas mais para o centro, mas também tem um outro vetor, eu diria que é um duplo vetor, que entra numa convergência de uma resultante, também de setores da esquerda, de ex-social-democratas e ex-comunistas, inclusive, vamos sublinhar aqui o ex, que abandonam os ideais reformistas da social-democracia e revolucionários dos comunistas e de diversas correntes do comunismo, tá? Dos trotskistas a outras organizações, que vão aderir ao chamado social-liberalismo. Então, tem essa confluência entre distintos setores liberais e mesmo de desertores do socialismo, do comunismo e do próprio marxismo mesmo, que vão aderir de mal e cuia às benesses que o neoliberalismo lhes concede. Perfeito, professor. E ainda tratando, e aí já partindo aqui para a nossa conclusão, pelo menos a nossa última perguntinha aqui, a gente vê muito, e aí é só abrir o noticiário, abrir um Estadão da Vida, uma Folha de São Paulo, que quando há uma tentativa de alteração das bases sociais liberais ou neoliberais, de aumento de gasto público ou qualquer coisa do tipo, aqui no Brasil, ou na Argentina, na Venezuela, no Chile, enfim, em qualquer desses países dependentes, há uma histeria de que vai quebrar tudo e aí é gastança, está querendo gastar mais do que recebe. Mas quando o mesmo é aplicado em um país europeu, tem um pacote do Biden de ampliação da indústria, ou, enfim, qualquer outro país central, há um endeusamento de que é isso aí, é o papel do Estado que está sendo ali reformador e de que é um processo necessário. Então, isso pode gerar a seguinte pergunta: é possível afirmar que o neoliberalismo ou o social-liberalismo funcionam como base de aprofundamento ou de manutenção do status dependente do Brasil e da América Latina? E aí também trazendo um pouquinho desses termos da TMD, de troca desigual, de dependência, enfim. É possível analisar e afirmar que o neoliberalismo e o social-liberalismo também são bases de aprofundamento ou manutenção da dependência? A partir dessa quarta pergunta, Antônio,
você aqui me suscitou uma questão que eu acabei não abordando na terceira, que me parece importante a gente voltar rapidamente, se é possível isso. Por que as políticas sociais implementadas a partir dos anos 90, mas aqui no Brasil, em especial a partir dos anos 2000, é funcional ao padrão de reprodução do capital? Veja, é muito possível que o social-liberalismo, que implementa um determinado padrão de intervenção nas expressões da questão social, seja funcional ao padrão de reprodução do capital. Por quê? Porque, veja, quando os governos Lula e Dilma, e até agora, se isso não foi desmontado na sua plenitude, né? Nem o governo Bolsonaro pensou em, por exemplo, desmontar o Bolsa Família. Pelo contrário, assim, acabou expandindo por conta da pandemia, né? Aquele benefício lá e tal, que foi uma vitória da esquerda, inclusive, durante o governo Bolsonaro. Ele não aumentou porque ele quis, ele queria matar todo mundo, assim, né? Ele promoveu um genocídio de 700 mil mortes. Mas por que essas políticas de previdência, de saúde, de educação, da cultura, da assistência, elas são funcionais ao padrão de reprodução do capital? Porque elas alimentam os sistemas da financiarização. Então, veja, assim, as políticas de assistência estudantil, a gente pode até discutir aqui a assistência estudantil, são tudo na forma de bolsas. E essas bolsas são depositadas aonde? São depositadas no sistema bancário. Então, você traz para dentro do sistema bancário milhões de pessoas, em especial da classe trabalhadora, dos setores mais explorados e oprimidos da classe. Eu não vou usar vulnerabilizados, não, tá? Vou usar aqui, porque o debate da vulnerabilidade social é um debate social liberal, né? Equidade, empoderamento, empreendedorismo, inovação. Isso tudo são ideologias e políticas sociais liberais, né? Típicas do social-liberalismo, defendida pelos organismos do imperialismo, né? Como o Banco Mundial, a Unesco, o FMI, a Fundação George Soros, e por aí vai, né? Mas, enfim, então vejam, essas políticas sociais, elas alimentam circuitos da acumulação na sua base financiarizada, trazendo para dentro dos sistemas bancários e ou financeiros milhões de indivíduos da classe trabalhadora, né, dos seus estratos mais baixos do ponto de vista da renda econômica, mas também do ponto de vista da exploração e das opressões, das mais distintas, que a gente já falou aqui algumas delas. Isto vai alimentar as políticas de financiarização. Então, isso aconteceu com a assistência social, isso aconteceu com a assistência social como um todo, assistência estudantil, isso que eu quis dizer na primeira vez. As reformas da Previdência também dizem respeito a isso. As políticas de expansão da educação que os governos Lula e Dilma fizeram, em especial da educação privada, que continuaram crescendo num ritmo maior do que das políticas públicas de educação, em especial da educação superior, por exemplo, no caso da concessão de bolsas e de financiamento, né, de crédito estudantil, né, via o FIES, que fez crescer os grandes conglomerados financeiros da educação privada no Brasil, que se tornaram os maiores do mundo. Então, tudo isso é bastante importante. Bom, feito esse parênteses, voltando lá ao item 3, você até botou aqui na tela, agora a gente voltou aqui para o item 4. É possível afirmar, né, que o neoliberalismo, o social-liberalismo funciona como bases. Eu diria que sim. Essa pergunta foi a pergunta assim, que mais me instigou, Antônio, porque eu acho que é uma pergunta assim, de uma complexidade bastante grande. As outras também não são nada simples de serem respondidas. Mas veja, o neoliberalismo, para se implementar enquanto política mundial, assim, eu diria o seguinte, eu diria que o neoliberalismo, né, que é um projeto de resposta à crise orgânica do capital do final dos anos 60 e início dos anos 70, é uma nova fase do imperialismo. Então, assim, é importante, eu acabei nem falando lá no item 1, estou voltando lá para o 1, tá vendo? Voltei para o 3, mas não precisa botar o 1, não. Então, é importante dizer isto.
Ser anti-neoliberal é ser anti-imperialista e, portanto, anticapitalista. Essas três coisas estão intimamente ligadas, certo? Então, assim, o neoliberalismo é uma resposta a uma crise orgânica do modo de produção capitalista no final do século XX, que é uma nova fase do imperialismo, certo? Então, essas três coisas estão intimamente interrelacionadas. Ora, se isso é verdade, nós podemos dizer, e aí sim, já respondendo de forma mais direta ao item 4, já voltei para o 3, já voltei para o 1, vamos lá, vou encarar o item 4, que é realmente assim, é uma pergunta com muitas determinações. Nós temos que dizer que sim, o neoliberalismo funciona como uma base de aprofundamento do status dependente do Brasil e da América Latina, porque para o neoliberalismo funcionar como um projeto de classe, de reversão da crise orgânica do capital, vou ficar repetindo isso aqui um pouquinho para a gente não perder isso de vista, por ser metodológico e não para decorar, o neoliberalismo tem uma dimensão de subordinação de formações econômicos sociais dependentes aos centros do imperialismo, reatualizando as suas bases para o final do século XX e início do século XXI, dadas as características do modo de produção capitalista que assume a partir ali dos anos 70. Então, assim, o neoliberalismo visa, sim, o aumento das hierarquias, das desigualdades sociais no mercado internacional. E atualiza. Agora, veja, por que eu falei que essa pergunta, assim, digamos assim, não é que ela era mais complexa, não é isso, mas que mais me instigou, por isso é pessoal mesmo. Porque nós temos poucos estudos da TMD sobre esse debate. Nós temos pouco. Porque a categoria ou o conceito de neoliberalismo ele é pouco usado nos debates mais clássicos da TMD, mais contemporâneos da TMD, na verdade. Porque, veja, assim, eu vou dizer aqui uma heresia, tem gente que não vai gostar do que eu vou dizer aqui. Né? Mas o texto, por exemplo, do Marini, lá de 95, né, sobre a globalização neoliberal, assim, não é um texto com uma grande densidade teórica, por exemplo. Né? Os textos do Marini, em geral, dos anos 90, a gente já percebe ali uma queda na densidade teórica do Marini, que fez textos maravilhosos nos anos 60, 70 e 80. São textos absolutamente fantásticos e inescapáveis para quem quer entender a Revolução Brasileira. Entender e construí-la. Mas nos anos 90 eu já diria que os textos do Marini já, enfim, né, já perdem densidade. Vou usar essa expressão. Então, assim, o Teotônio também tem um livro sobre o neoliberalismo, que é um livro grande, um livro grosso. Esqueci até o nome dele aqui, tem aqui, eu posso consultar, mas é um livro que é uma compilação de artigos mais de jornal, mais de conjuntura, na verdade. Então, assim, a TMD tem aí uma lacuna em relação a isso. Tem os textos da professora Marisa Amaral, da Federal de Uberlândia, ela escreveu uma tese sobre isso, né, se a financiarização não seria uma quarta etapa da dependência. É uma proposição muito instigante. Ela escreveu uma tese na USP, se eu não me engano, orientada pela Leda Paulani, se eu não me engano, e tem alguns textos disponíveis por aí. A Marisa, ela hoje em dia é atual presidenta da Sociedade Brasileira de Economia Política, que é onde está sediado, né, o nosso GT, né, o nosso grupo de trabalho da TMD. Então, assim, a CEP, aqui no Brasil, a CEP, que é isso, a Sociedade Brasileira de Economia Política, tem um largo debate sobre a questão da teoria marxista da dependência. Foi um dos locos principais de irradiação dessa nova fase da TMD no Brasil. Então, vale a pena, assim, porque quando eu fiz meus estudos, Antônio, sobre neoliberalismo e social-liberalismo, assim, a TMD estava entrando no meu radar, assim. Eu ali estava mais influenciado até pelo Florestan Fernandes, pelo Ottaviani, que são brilhantes, continuam sendo referências
para mim, né, assim, obrigatórias e incontornáveis, mas quando eu fiz lá o debate do neoliberalismo, do socioliberalismo e até mesmo do neodesenvolvimentismo, aí sim que começa a entrar um pouquinho mais o debate da TMD também, mas pouco. Isso lá para 2013, 2014. Então, a gente tem que avançar um pouco disso. Agora, de forma mais geral, o debate sobre como que opera a dependência no Brasil e na América Latina nos últimos 20, 30 anos, aí sim nós temos uma larga bibliografia no Brasil e na América Latina que é, assim, absolutamente também incontornável. Assim. São jovens pesquisadoras e pesquisadores, vários de base militante, não todos, né? Uns são, usar o termo gramsciano, né? Intelectuais tradicionais, mas vários e várias são, sim, intelectuais orgânicas e orgânicos da classe trabalhadora, inclusive operando em distintas organizações da esquerda. Tá? E da esquerda aqui eu estou sendo bem generoso com esquerda. Tá? E aqui também eu não vou ficar passando marxômetro em ninguém, não vou ficar passando aqui também né, o esquerdômetro nas distintas organizações da classe trabalhadora no Brasil, porque acho que não cabe fazer isso. Né? Isso é, no mínimo, deselegante e pode beirar, inclusive, o sectarismo. Então, não vou fazer isso, até porque acho que hoje em dia, para nós lutarmos contra o fascismo, nós temos que ter uma frente de esquerda, não é uma frente amplíssima, como se defende. Assim, eu defendo que nós temos que construir uma frente de esquerda, e a esquerda aqui, né, inclusive especialmente hegemonizada pelos setores marxistas revolucionários de distintas organizações, não estou defendendo aqui somente uma organização, estou defendendo aqui um bloco de esquerda potente, né, que é importante a gente lutar pela reorganização da classe trabalhadora para a construção do poder popular, né, no Brasil, e me parece que para isso a teoria marxista da dependência ela é essencial. Ela também não é a única teoria do marxismo hoje em dia também, assim, a gente não tem que tratar ela como que vai dar todas as respostas para nós, isso seria um equívoco, né, fazer essas leituras, né, quase sagradas, né, da TMD, isso também não me parece fecundo. Por exemplo, assim, a TMD tem uma grave lacuna, que é o debate, por exemplo, sobre escravidão no Brasil. Por exemplo. Né? Agora, tem gente fazendo isso do contemporâneo. Por exemplo, lá o nosso companheiro Gustavo Fagundes. Tem um livro ótimo sobre isso, debate sobre discriminação e opressão. Ele gravou aqui o episódio anterior, que foi fantástico. exatamente sobre isso. Vejam, põe o link aí agora. Vocês que são jovens, né? O Antônio vai botar aí o link aí, é só clicar e só fazer e tal, que é uma pesquisa ótima. O trabalho da Marcela Soares também, da companheira Marcela Soares, daqui da UF. Olha, pô, hashtag, eu sei que isso é coisa de velho, hashtag, mas hashtag fica a dica aí, Antônio, assim, falar com a Marcela Soares, está com uma produção ótima. Tem a professora aqui da Unirio também, a Renata Costa, que está trabalhando sobre isso, fazendo debate de patriarcado, superexploração e racismo, né, pegando essa tríade. Enfim, gente, assim, né? Assim, citei 3 aqui assim de memória, mas tem um batalhão de leituras sobre isso, e isso está tendo já um enraizamento em diversas organizações políticas revolucionárias da classe trabalhadora no Brasil. Então é importante, eu não vou ficar citando aqui nomes, né, porque acho que não vale a pena, assim, procurem aí, se organizem, né, não só leiam para lutar melhor, mas se organizem em movimentos de bairro, coletivos de mulheres, de povos originários, ribeirinhos, camponesas, movimento estudantil, movimento sindical, movimento feminista, movimento negro, enfim, né, as distintas formas de organização da classe trabalhadora, os partidos políticos, em especial os de esquerda, mas esquerda com E maiúsculo, mas está valendo também outros também, assim, com E minúsculo, já está valendo um pouquinho, já estamos aí. Agradeço muito, professor, pela resposta. Ajudou muito aqui, inclusive, a pensar nas perguntas, nos problemas de pesquisa. E agradeço a participação aqui no podcast. Essa foi minha última perguntinha
para fechar aqui o nosso episódio. Agradeço muito as dicas de livros, ter topado participar aqui, que eu fico mandando e-mail para todo mundo, enchendo o saco de todo mundo para responder, e participar aqui do podcast. Então, agradeço a disponibilidade, a disponibilizar seu tempo de participar aqui nessa 1 hora de gravação, que sei que poderia estar fazendo outra coisa, mas estou por participar aqui. E eu tenho tentado, né, trazer esse debate sobre com qualidade. Eu sei que muita gente não tem às vezes não tem tempo para ler o livro, ou não tem recurso para ter o livro em casa, ou às vezes tem só o PDF, e ouvir ou assistir um autor falando sobre o tema facilita também nesse esquema de aprofundamento, né? Esse pontapé inicial, pelo menos, para depois aprofundar sobre os diversos temas que cruzam aqui o serviço social. E esse tema é um deles, né? Como eu falei, já li muito o livro e vejo que o tema do social-liberalismo, do liberalismo em seu livro é bastante utilizado nas graduações por aí, em prova de concurso. Então é um tema muito relevante para a gente poder ouvir, e ouvir direto do autor também é melhor ainda. Então agradeço a participação e fica Antônio, o espaço aberto. Gostei muito de ter participado. Eu vou dizer o porquê, assim, porque as suas perguntas foram muito bem elaboradas assim, o livro lá, o Social Liberalismo, é de 2013, a tese é de 2011. Tem muita coisa desatualizada ali. Muita coisa. Tem muita coisa que vale ainda. Eu gosto do livro ainda, assim. Mas volta e meia, assim, quando eu sou obrigado a voltar na obra, até isso, né? Vocês instigam isso, né? Eu deixo lá, tá meio abandonadinho aqui na minha prateleira. Estou lendo outras coisas, estou discutindo as origens da questão social no Brasil hoje em dia e tudo mais, estou fazendo outras pesquisas com um grupo de estudos e de pesquisa excelente, né, interinstitucional, com as companheiras da UFRJ e da UF, né, da a Tatiana Bretas e a Leile Teixeira, na UF a Ana Paula Moriel, também tem um camarada, né, que é professor substituto lá na UFRJ, que é o Guilherme de Rocamora. Enfim, né, estamos estudando isso, as origens da questão social, para, inclusive, romper com as leituras eurocêntricas sobre a questão social no Brasil, que é importante nós fazermos essa autocrítica dentro do marxismo. Inclusive isso, por exemplo, eu acho que o meu livro do social-liberalismo ele tem toques, assim, tons fortes de eurocentrismo, por exemplo. Então, assim, quando eu leio aquilo ali, eu acho que do ponto de vista metodológico, ele ainda tem muita validade, mas, assim, eu faria de forma completamente diferente. Então, voltar a isso com essas perguntas boas são super instigantes. Então, assim, realmente, né, o que eu trouxe aqui hoje já é muito diferente do que está no livro, por exemplo. Eu já faria de forma completamente diferente. Já são 10 anos, né, Antônio? Assim, então, 10 anos a realidade andou, assim. Então, a realidade anda, a gente tem que andar junto com ela. Assim, na luta de classes, ela é dinâmica, ela tem vitórias e derrotas da classe trabalhadora. Então, a gente tem que estar incorporando, a gente tem que fazer autocrítica, saber, né, que a gente, muitas vezes, não percebe determinações muito importantes da luta de classes. Então, nós marxistas, nós estamos correndo atrás disso, e correndo atrás disso com afinco, também quero dizer isso. Tem uma excelente produção sobre essa questão, por exemplo, da superexploração e da questão racial e de gênero, que está sendo feito. Tem um debate muito importante sendo feito aqui no Brasil, mas também isso em África, na Ásia e etc. Então, é sempre muito bom a gente estar revisitando, mas não revisitar somente para ficar jogando confete, né? Revisitar para a gente fazer também autocrítica, né? Não é só criticar aqui o Perry Anderson e não sei quem, né? Mas também se autocriticar e saber os limites, né, do que a gente produziu já há 10 anos, há 12 anos. A gente já não é mais a mesma pessoa, os cabelos brancos já estão bem mais avolumados na cabeça e na barba, e a gente tem que estar sempre se atualizando. Então foi um prazer enorme, Antônio, de verdade, estar aqui. E se você devem estar escutando aqui, tem um miadinho aqui do meu gatinho, que já ele está aqui, a porta está fechada, mas ele está me olhando com cara de mal aqui. Ele é super bonzinho, né? Um amorzinho ele, mas já está aqui, acho que ele está querendo sair aqui. Deu para ver algumas vezes ele passando aqui atrás. Isso, ele ficou aqui no meu ombro, aqui, assim, isso. Então, a gente vai encerrando por aqui esse episódio. Mais uma vez agradeço, professor, pela participação. Obrigado, Antônio. Se vier por Recife, já sabe onde procurar. Se eu for pelo Rio também, dou uma passadinha. Eu para Fortaleza no Impés, né?
Também estarei. Até mandei trabalho sobre. Ah, então, pô, show de bola. Assim, sério mesmo, vamos se encontrar lá então, hein? Juro, É vamos isso. pra lá, não é papo de carioca, não, hein? Então Vamos é tomar isso, uma minha lá em gente. Fortaleza. Vamos embora. Esse é mais um episódio do podcast da Virada. Um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal.